Olá, queridos, graça e paz, mais uma vez juntos para transmitirmos a palavra do Senhor, levar a palavra do Senhor até o seu coração. E eu espero que você esteja aproveitando bastante, espero que você esteja usufruindo, né, dessas mensagens que tem como tema desenvolvendo a nossa fé, juntamente com exemplos de personagens bíblicos, homens que, pessoas comuns como nós, mas que através de suas vidas e seus ministérios, do propósito que Deus tinha para a vida de cada um, podem até hoje nos ensinar e nos estimular a crescer e a desenvolver a nossa fé. E eu quero falar hoje de um personagem, alguém que teve um ministério relativamente curto, mas de uma importância muito grande para o cristianismo e que, como eu já disse, nos ensina até hoje a nos aproximarmos mais do Senhor. Nós vamos falar hoje sobre João Batista. Eu quero ler então Mateus capítulo 3, apenas os primeiros versos que dizem assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e ele dizia: Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Amém? Pois bem, João Batista a gente pode considerar que foi assim um elo de ligação entre o final dos profetas do Velho Testamento e o início da nova era do cristianismo, né, o exercício do ministério de Jesus a partir dali. João Batista, a gente considera ele sim como um profeta, porque pelo seu estilo de pregação, pela maneira como ele se apresenta, pela maneira como ele se dirige ao seu povo. O profeta é aquele que prega para o seu povo. A gente às vezes pensa que o profeta é aquele que só prevê futuro e tal. Não, o profeta é sempre aquele que está pregando para a sua geração, para o seu povo. E João Batista era um desses. Aparece então no deserto com a pregação de anúncio do Messias, de uma confirmação de que então era chegado o reino dos céus. Então a gente considera João Batista como um profeta, um pregador. A gente até faz uma distinção, né, entre o sacerdote e o profeta. O sacerdote, então, através do seu ministério de intercessão, ele é aquele que leva o homem a Deus. O profeta, através da sua pregação, é aquele que traz Deus para perto do homem. E João Batista era esse, que estava então trazendo, né, anunciando a presença, o início da implantação ali de uma visão mais prática do reino de Deus em meio aos homens. Então, a gente tem muito a aprender com João Batista a partir da sua pregação, que a primeira tônica que ele dava na sua pregação era o arrependimento. Arrependei-vos era a primeira mensagem de João Batista. E esse aspecto do arrependimento diferencia um pouco, para João Batista, diferencia um pouco do arrependimento visto lá no Velho Testamento pelos outros profetas, que eles anunciavam, pregavam o arrependimento de um povo, mas uma questão assim, mais coletiva, né, de povo, de nação. E João Batista traz então uma visão diferente, ele traz uma visão de um arrependimento individual, uma coisa pessoal. Então, para cada um que entendesse, que compreendesse, deveria receber então essa visão do reino dos céus de uma maneira muito particular, olhando para a sua própria vida, seus pecados, sua desobediência, seu distanciamento de Deus e arrepender-se disso. Para nós hoje ainda é assim. A salvação é vista como individual, né? Nós não podemos crer por ninguém, nem promover a salvação de ninguém através da nossa própria. Cada um tem de tomar a sua decisão, fazer a sua escolha pessoal de entregar a sua vida a Jesus, arrepender-se e assim, diz a palavra de Deus, será salvo. E aí João Batista então implanta essa pregação, e isso dá um resultado extraordinário, porque as pessoas vinham e se comoviam e se convertiam à mensagem de João Batista. E essa mensagem de arrependimento foi tão forte, tão contundente, é uma mensagem que ecoou lá dentro do palácio de Herodes. Herodes então
ouvindo aquela mensagem, né? Porque João Batista pregava de forma incisiva contra ele, as suas práticas adúlteras, o chamando até de raposa velha, e Herodes ficou muito irado com aquilo. Ou seja, ele tomou para si aquela mensagem, né? Ele está falando comigo, ele está falando de mim. Então eu me sinto incomodado com isso. De certo modo, essa é a evangelização na vida das pessoas, é exatamente isso. É levá-las a se perceberem pecadoras e com uma necessidade de um arrependimento. Uma uma coisa muito interessante na vida de João Batista, na sua mensagem, no seu ministério, era a maneira como ele apresentava o batismo. Quando as pessoas se convertiam, as pessoas vinham e se arrependiam, eram então batizadas. E aí João Batista começa a dar ênfase à questão do batismo como uma confirmação da mudança de vida daquela pessoa, que é o que nós pregamos até hoje. Quando nós celebramos os cultos de batismo de novos crentes, nós dizemos às pessoas que aquelas pessoas que estão ali passando pelas águas, aquele novo crente, eles estão então testemunhando publicamente de que se arrependeram e de que entregaram a sua vida para Jesus. No batismo de João Batista acontecia isso. Por isso que ele foi chamado de João o Batista, que quer dizer João o Batizador. Não é? E aí João, aquele que batizava. Mas por quê? Para que a pessoa pudesse publicamente dar uma confirmação da sua fé em Jesus Cristo. Sem acanhamento, com muita coragem, se posicionando como um novo cristão, aquele que estava recebendo uma mensagem nova, assumindo uma mensagem nova e decidindo ter a sua vida transformada pela mensagem do Evangelho, segundo pregava João Batista. Logo em seguida vem Jesus para ser batizado. E quando Jesus vem se aproximando, João Batista então faz uma declaração interessante. Ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali estava a implantação de fato do reino de Deus nesse mundo. João Batista estava então confirmando a personificação de Deus na pessoa de Jesus. João Batista estava dando então provas de que Jesus de fato era o Messias. Não ele, não a sua pregação pessoal, mas a pregação de Jesus, o ministério de Jesus, aquilo que Jesus viria a exercer a partir dali. Vejam que isso foi confirmado quando os discípulos de João Batista vieram depois. João Batista estava pregando e eles disseram assim: olha, tem alguém que está fazendo as mesmas coisas, está pregando, está fazendo milagre e tal. As pessoas estão indo para ele. E João Batista vem com uma nova colocação e diz assim: importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que ele seja exaltado, mas que eu diminua. Eu estou aqui, eu sei o que eu tenho de fazer. Eu sei qual é a minha posição. Eu sei para o que eu vim. E João Batista tinha plena consciência de que ele era aquele, segundo havia dito o profeta, que ele viria para preparar o caminho do Senhor. Então João Batista dá ênfase a esse ato de humildade dele, dizendo assim: e não sou eu Cristo, ele é o Cristo, ele é o Messias. A ele devemos toda a honra e toda a glória. E era interessante que quando um rei iria se deslocar, né, de uma cidade para outra, havia sempre um grupo que ia à frente para limpar caminhos, para tirar pedras, galhos de árvores ou qualquer outra coisa que pudesse atrapalhar a comitiva do rei de passar, então, para que ele pudesse passar de uma forma limpa, tranquila. E João Batista então se coloca nessa condição assim: eu sou aquele que eu estou limpando o caminho, eu estou preparando o caminho para que o Senhor chegue com tranquilidade. Essa é a nossa missão na vida das pessoas também. Quando vamos às pessoas, quando vamos evangelizar as pessoas, falar do Evangelho para elas, a gente está, de certo modo, como que preparando um caminho, limpando um caminho, não é? Facilitando o caminho para que Jesus chegue ao coração daquela pessoa. Sem as dificuldades, sem a incredulidade, mas que Jesus chegue ao coração daquela pessoa de uma maneira mais facilitada através do nosso testemunho.
através da nossa pregação. Então, quando a gente olha para o ministério de João Batista, a gente vê um pouco do que a gente tem que fazer também. Quando a gente vê a pregação de João Batista, a gente vê um pouco do que a gente tem que pregar também. Quando a gente vê a ação de Jesus na vida das pessoas, a gente vai olhar e ver que foi resultado daquilo que nós fizemos, da mesma maneira como João Batista fez. Importa que Jesus cresça na vida daquela pessoa e que a gente se diminua. A gente fez a nossa parte. A gente faz aquilo que a palavra de Deus diz que temos que fazer, que é ir lá e pregar. E a conversão se dá por obra e graça do Espírito Santo. Então, a diferença então da pregação, ou digamos assim, de ministérios de João Batista e de Jesus, é que o ministério de João Batista é um ministério de preparação e o ministério de Jesus um ministério de consolidação, de confirmação da fé no coração das pessoas. O nosso ministério é um ministério de preparação, indo pregar às pessoas. O ministério de Jesus é consolidar a fé no coração dessas pessoas. Eu gosto muito da expressão da Junta de Missões Nacionais que diz: Jesus transforma. A nossa missão é ir lá e pregar, mas a transformação virá por meio de Jesus. Querido, grave isso no seu coração. Sinta-se importante como aquele que está preparando o caminho do Senhor para o coração das pessoas. Seja o que for que você faça, onde quer que você esteja, sinta-se importante, fazendo algo que possa ser muito simples, mas se você está lá preparando o coração daquela pessoa para receber Jesus, você já está exercendo um grande ministério. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe o ministério que você já exerce. E que Deus abençoe você para que você, se ainda não exerce um ministério, mas para que você escolha servir ao Senhor de uma maneira mais eficiente e mais produtiva. Eu tenho certeza que você vai se sentir como João Batista. Ele está crescendo, eu me sinto bem. Ele está sendo exaltado, então é assim que eu me sinto bem. Importa que eu diminua. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Fique na paz.